eu, mas minha família, minha esposa, fomos presenteados esses dias. Foram dias maravilhosos, onde eu pude rever meu amigo pastor Romerico, pastora Cláudia, que estiveram lá no Rio de Janeiro, participando de uma Islapec, escola bíblica, e foi gratificante, foi muito bom, e foi muito bom, foi gratificante. O Lucas 19, versículo de número 1 ao 3. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém? E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E procurava ver quem era Jesus. Pode sentar no nome de Jesus. Ao final do nosso culto, se você desejar adquirir um dos nossos livros, eu vou poupar o tempo de falar sobre eles. Já faz algum tempo que a gente caminha junto e você já conhece as minhas literaturas. Eu tenho um amigo surpreendente e para elementos sólidos, só ler se for amigo. Se adquirir, no final estaria ali recebendo você com muito carinho. Eu estou em Minas. Eu lembrei de um poema da Adélia Prado, simples. Ela disse: não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Simples. Não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Você tem fome de Deus? Amém. Isso é uma verdade irrefutável. E todas as verdades teológicas é inútil, a menos que seja obedecida. A Bíblia, ela não fará nenhum efeito se estiver sobre um estante, se estiver no painel do seu carro, se você a usar como amuleto para evitar assaltos. Tem alguns que colocam o Salmo 91 preso na porta. Isso não tem efeito. Isso não vai espantar o diabo, porque ele conhece a Bíblia. Só vai ter efeito se essa palavra estiver no teu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. E a verdade irrefutável é que Deus criou você à sua imagem, como uma pessoa única, e queira você ou não, se você acordar amanhã e dizer eu não quero mais isso, não vai adiantar, você está preso. Você está preso dentro dessa verdade irrefutável. Deus te fez a sua imagem. Você é a imagem de Deus. Seja você pecador cristão, seja você santo ou profano, você é a imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus.
E nada menos do que Deus satisfará você. Nada menos do que Deus satisfará você. Só Deus pode satisfazer o homem. E observe a passagem de Lucas e procurava ver quem era Jesus. Interessante, teve uma coisa. Vamos em Marcos. Marcos capítulo de número, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Olha que coisa interessante. Esses dias eu falava com um amado irmão sobre esse verso 46. Depois foram para Jericó. Ponto. Vamos repetir? Depois foram para Jericó. Ponto. Mas por que o ponto? Você vai entender. E saindo ele de Jericó. Entendeu? Foram para Jericó. Ponto. E agora, e saindo ele de Jericó. Mas tem uma história perdida nesse meio. E vocês sabem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho base para os outros Evangelhos. Então eu acredito que Lucas era um homem curioso. Ele era diferente dos demais porque ele tinha um olhar clínico. Então ele lendo isso aqui, disse: espera aí, tem alguma coisa esquisita? Mas o que é? Tem uma história perdida nisso aqui. Ó, depois foram para Jericó. Ponto. E agora saíram de Jericó. Mas espera aí. Entrou e o que aconteceu? Lucas foi investigar. E na sua investigação, ele descobriu a história de Zaqueu. Pequeno homem, um homem de pequena estatura, que desejava, queria ver Jesus, mas não podia, porque havia uma limitação. Ele era de pequena estatura. Queria ver Jesus, mas não podia. Então pergunto a você o seguinte: o que nos impede de ver a Jesus? Antes que eu adentre e o Senhor tenha ministrado no meu coração, preciso falar para você o seguinte: Deus está sorrindo para você. Gostaria que pelo menos você dissesse isso a duas pessoas. Deus está sorrindo para você. Mas o que é que isso tem a ver, pastor? É que o sorriso de Deus acalma o espírito do homem. O sorriso de Deus acalma o espírito do homem. Então Deus está sorrindo para você. Como era a dinâmica pedagógica de Jesus em relação aos pobres e quebrantados de coração? Não sei. Tudo que eu sei dizer é que havia um tom. E nesse tom ele ensinava. Um tom entre o solene e o íntimo. Entre o sério e o sorriso. Eu não imagino Jesus ensinando aos discípulos com o rosto carrancudo. Parece que toda vez que eu leio os evangelhos que vejo Jesus ensinando aos pobres e aos quebrantados, eu vejo ele com um sorriso no rosto, com lágrimas nos olhos. Mas quando ele falava com os fariseus, eu vejo Jesus bravo. Quando ele falava com os religiosos, com os que usavam máscaras para se apresentarem a Deus, aí eu vejo ele irado. Quando ele falava com aqueles que faziam negócio da fé, utilizavam a fé apenas como meio, eu vejo ele bravo. Eu vejo ele como um touro selvagem. Olha que coisa fantástica. Estavam vendendo pombos, animais, no templo para o sacrifício.
E eu vejo Jesus premeditadamente sentando, fazendo um chicote. Ele teceu um chicote. Então não foi uma raiva, digamos assim, que surgiu do nada. Ele não foi tomado de uma fúria assim, imediata, impulsiva. Ele não agiu impulsivamente, ele agiu conscientemente. Ele sentou, dava tempo. Se fosse algo impulsivo, dava tempo ele refletir, depois não vou fazer isso não. Mas ele queria fazer. Ele fez um chicote, ele imaginou tudo o que ele iria fazer. Primeiro, eu vou derrubar aquela mesa onde tem as moedas, e quando as moedas estiverem caindo no chão, correndo, esses caras vão correr atrás das moedas, então vai me dar tempo de soltar esses animais presos, e eles não vão saber o que fazer, se pegam as moedas ou se correm atrás desses animais. E eu vejo Jesus fazendo isso. Ele chuta, abre o celeiro, o cercadozinho onde ficavam lá as ovelhas que iriam ser sacrificadas, ou os cordeiros, e começam a correr, e as moedas caindo pelo chão, e eles correndo para pegar a moeda, não sabe se pega a moeda ou se pega os animais. E entre aquela fúria toda, eu vejo Jesus de forma doce, fazendo o quê? Ele ordena que os pássaros sejam soltos. Por que ele não chutou as gaiolas? Porque correria risco de machucar os pássaros frágeis e indefesos. Então ele manda que os pássaros sejam soltos. Sabe o que eu vejo nele? Docilidade. Então vou repetir. Jesus está sorrindo para você hoje. Aleluia. E eu vejo um tom. Eu percebo um tom. Um tom que não era exclusivamente de instrução, mas uma conversa entre amigos. E disse o poeta: fala-me suavemente, fala com muito amor, fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, nesse mesmo som. Portanto, eu não quero que essa pregação ganhe áreas de instrução, mas de uma conversa entre amigos. Na verdade, o reino de Deus é um reino de amigos. Se você não for amigo, então procura outro reino. Porque no reino de Deus só há lugar para amigos. Quem é que é amigo de Jesus? Ele é teu amigo, ele é o nosso amigo. Somos amigos. Então não estou aqui a fim de instruir vocês. Uma conversa entre amigos. A Bíblia diz que a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então olha só. Talvez você pense que eu estou querendo, por exemplo, quem é que já serrou madeira? Já serrou madeira? Tá bom. Quem já serrou serragem? O que é serragem? É o pó da madeira que você serrou. Quem já tentou serrar serragem? Tem como. Então não quero serrar serragem. Isso é uma expressão de Del Carnegie. Serrar serragem. Não tente serrar serragem. Então não quero serrar serragem. Mas deixe-me perguntar. Você ama Jesus? Você conhece Ele? Será se Ele é quem de fato você pensa que Ele é? Se Ele batesse a sua porta, você abriria a porta para Ele? Ora, é de praxe que você só abre a porta para quem você conhece.
E quando você sabe a intenção de quem bate a porta, porque às vezes é alguém que você conhece, mas quando você olha pela câmera, ixi, eu conheço, mas isso é problema. Esse cara está vindo, vai me pedir alguma coisa emprestada. Esse cara está batendo na porta aí, tem problema. Então não basta você conhecer. Você, além de conhecer, você sabe a intenção que esse camarada está batendo na sua porta. Eu volto à pergunta. Você ama Jesus? Você conhece Ele? Será se Ele é de fato quem você pensa que Ele é? Se Ele batesse a sua porta, você abriria a sua porta? Tá bom. E se caso você abrisse a porta, será que Ele estaria confinado apenas a um cômodo da sua casa? Teria Ele liberdade de frequentar todos os cômodos da sua casa? Será que você deixaria Ele entrar em sua cozinha? Você permitiria Ele entrar em seu quarto? Você permitiria Ele entrar no seu banheiro? Você deixaria Ele entrar no seu porão? Não. William Hunt, século XVI, finalzinho do século XVI, ele apresentava ao mundo sua arte. Um admirador crítico olha para ele e diz: acho que você cometeu um erro. Ele perguntou: qual? O crítico responde: faltou a maçaneta da porta. Porque na pintura mostra Jesus frente a uma porta, a bater na porta. E ele olhou aquela pintura, ficou admirado dela, tal, e disse: falta uma coisa, essa pintura está faltando uma coisa, você esqueceu. O que eu esqueci? Faltou a maçaneta. Ele falou: não, esqueci não, é de propósito, porque essa é a porta do coração, só tem maçaneta pelo lado de dentro. Dias depois, um pai levou seu filho de 7 anos para ver a pintura. E o garoto curioso, olhando para a pintura, olhando, aí pergunta: pai, o que é isso? O pai responde: quem é esse homem aí que está em frente a essa porta? Ele diz: isso é uma representação de Jesus, com desejo de entrar nessa casa. Aí o garoto olha para o pai e diz: mas por que eles não abrem a porta para Jesus? O pai responde: é porque eles não querem. O garoto olhou, não se conformou com a resposta do pai. Não, pai, eu descobri o que é. O que é, meu filho? É porque eles estão ocupados lá no quartinho do fundo e não estão ouvindo Jesus bater na porta. Então pergunto para você: você tem sensibilidade? Será que você tem a capacidade de ouvir que Jesus está batendo a sua porta? Eu não estou falando, não é com o pecador, não. Estou falando é com a igreja, com o crente. Esqueceu que a conversa nossa é conversa entre amigos? E o nosso amigo maior está aqui e o seu nome é Jesus Cristo. Eu estou perguntando a você: será que você tem ouvidos para discernir que é o teu Jesus que está batendo a sua porta? Será que você não está ocupado no quartinho do fundo, fazendo qualquer outra coisa? Por exemplo, nos dias de Noé, eles estavam ocupados demais com coisas legítimas. Ocuparam-se com coisas normais: comer, beber, casar, dar-se em casamento, como também nos dias de Ló.
plantavam, edificavam, compravam, vendiam e não se advertiram, não se aperceberam. Eles estavam ocupados lá no quartinho dos fundos e não percebeu que Jesus estava batendo a porta. Será que você não está ocupado no quartinho dos fundos, fazendo qualquer outra coisa, e não está percebendo que Jesus está batendo na tua porta? Ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta. Porque Laodiceia, a igreja de Laodiceia não abriu a porta para Jesus. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Por que Laodiceia não abriu a porta para Jesus? É simples. Abra a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Você vai entender por que Laodiceia não abriu a porta para Jesus. Versículos de número 10, 11 e 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o... Peraí. Eu lembrei das palavras do profeta Isaías no capítulo 1, onde ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Eu pergunto a você: você conhece Jesus? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Lembra quando ele estava no mar da Galileia, que ele acalmou o mar e fez o vento se calar? Lembra disso? Ele falou com o vento, falou com o mar: cala-te, e obedeceram a sua voz. O vento e o mar reconheceu a voz do seu Criador. A natureza reconhece a voz do seu Criador, mas o homem tem dificuldade de reconhecer a voz de Jesus. Nós temos dificuldade de reconhecer quando ele está batendo a porta, e você vai entender por quê. Veio para o que era seu, e os seus não receberam.
Por que não receberam Jesus? Porque Jesus não era o Messias que eles estavam esperando. De que forma você imagina Jesus? Se Jesus chegasse não. Ele está em nosso meio. Mas se de forma materializada, se ele se materializasse e chegasse aqui em nosso meio, como você acha que ele chegaria? Com exército de anjos, com brilho, ou na radiância da aurora, com brilho que faz turvar as vistas e arrepiar o pelo. Meu Deus, não consigo ver, é o Senhor que está vindo. Como você acha que ele chegaria aqui? Sabe como foi que ele chegou para a igreja de Laodiceia? Volte lá, capítulo 3 de Apocalipse. Olha como ele chegou. Glória a Deus. Primeiro, versículo 18. No meio da feira das vaidades de Laodiceia. A cidade de Laodiceia foi a única cidade que não precisou dos recursos de Roma para ser reconstruída após o terremoto do ano 60. A cidade foi completamente destruída, mas não precisou de nenhum recurso. Por quê? Eles mesmos dizem: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Temos falta de nada, não precisamos de ninguém, de nada. Temos recursos. Então, no meio da feira das vaidades, Jesus chega como vendedor ambulante e coloca a sua banquinha no meio do comércio de Laodiceia. E Jesus vende 3 coisas. Qual a primeira coisa que ele vende? Ouro refinado. Você conhece a verdadeira riqueza? Segunda coisa que ele vende: veste branca, símbolo de justiça. Aleluia. Aleluia. Terceira coisa que ele vende: colírio, revelação. Só que essa coisa tem um preço. O que ele vende tem um preço. E qual é o preço? Isaías 55 diz: vinde comprar sem preço e sem dinheiro. Isso suplanta qualquer mercado, qualquer sistema financeiro, qualquer sistema comercial, mercadológico. Você abre o mercado e do lado do seu mercado abre outro, só que lá está vendendo tudo de graça. Vinde comprar sem dinheiro, sem preço. Mas você acha isso fácil? Não. Ninguém vai comprar. Por quê? Porque o homem quer pagar o preço. O homem quer sentar na sua poltrona e dizer: eu não devo nada a ninguém, nem a Deus. Então você tem um probleminha. Porque para você chegar no reino dele, para você chegar no céu, não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas é por aquilo que ele fez. Quando ele perdoa os teus pecados, ele não perdoa hoje ou ontem. Ele perdoou há mais de 2000 anos atrás. Você nem era nascido ainda, ele já tinha perdoado os seus pecados. Saudoso Rubem Alves, falando sobre a parábola que relata a história do filho pródigo, ele disse que aquela parábola é a história de um pai que não sabia fazer contas. Um filho chega para o pai e diz: pai, eu estou em débito com o senhor. O pai disse: filho, que pena, eu não sei fazer conta. O outro filho chega e diz: pai, eu tenho crédito, tenho te servido todos esses anos sem nunca ter transgredido um dos teus mandamentos. O pai diz: que pena, eu não sei fazer contas. A moral é que no reino de Deus ninguém é rejeitado por seus defeitos e nem aceito porque é bom por suas qualidades. Você foi aceito exclusivamente
pelo ato da bondade de Deus. Queira você ou não, você foi aceito porque Deus quis, e ponto. Você foi aceito no seu rebanho porque Ele pagou o preço. Aleluia! Aleluia! Depois ele chega para a Laodiceia como pai. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele é um pai que corrige. Ele é um pai que repreende. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? E quando ele começa a corrigir você, você começa a reclamar. Por que você faz isso? Você é filho. Por que quando a correção dele chega, você começa a reclamar? Você quer fugir de casa, quer pular fora desse barco, mas você é filho. E se você é filho, ele vai te corrigir. Se você é filho, ele vai te repreender. Se você é filho, ele vai castigar você e vai te ensinar. Uma das lições magníficas que eu aprendo com a história do bom samaritano é que, primeiro, o seguinte: primeiro, ele é o único camarada em toda a Bíblia que ele é, antes de ele ser apresentado, é apresentada a qualidade dele. Antes de sabermos que ele é um samaritano, sabemos que ele é bom. Ele não é um samaritano bom, ele é o bom samaritano. O certo seria, ele é um samaritano, mas ele é um homem bom. Então, primeiro ele é apresentado como o bom samaritano. E não é sem propósito que Jesus fala isso. Antes que o mundo conheça o seu nome, eles possam conhecer a bondade de Deus através da sua vida. Antes que o mundo conheça, que o teu vizinho conheça que você tem um cargo, tem uma função na igreja, antes mesmo que você diga a ele que você é crente, que ele conheça a bondade de Deus em sua vida. Que não seja necessário você falar, mas que eles vejam, que eles percebam. Aleluia. E terceiro, eis que estou à porta e bato. Ele chega como um faminto. Ele está com fome. Eu quero cear a sua mesa. Imagina se Jesus vai chegar em minha casa assim, um cara morrendo de fome. Não, está errado isso. Jesus vai chegar numa carruagem de fogo, vai estender um tapete de fogo, ele vai passar por cima, e quando ele estiver vindo em minha direção, entendeu? Você está enganado. Eu pergunto, será se ele é realmente quem você pensa que ele é? Existe alguma coisa maravilhosa aos olhos de Deus, irmão? Existe alguma coisa nesse mundo que pode deixar Deus? Gente, o que é isso? Que coisa? Não, Deus não fica assim. Você fica. Quando você vê coisas grandes, né? Quando você vê coisas grandes, você vê um cara passar com um carrão. Cara, que carrão! Legal. Mas Jesus não se surpreende com essas coisas, não. Nada disso. Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu estou acima de tudo e de todos. Existe alguma coisa que pode ser maior do que eu? Sabe, amados, o Jesus nosso, o Jesus da igreja, ele é diferente do que muitas pessoas imaginam. Olha lá em João capítulo de número 13. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João 13. Olha só. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Agora pulo para o versículo de número 12. Só o versículo 11 por lá. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Agora vem, ó. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Sabe o que Jesus está falando? Ele é o Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Adonai. Ele é o mestre, não aquele que repete lições ouvidas, aprendidas, mas aquele que ensina coisas novas, coisas que ninguém jamais pensou. Ele é o mestre por excelência. Se ele é Senhor e mestre, e como Senhor, ele realizou tarefa de escravo, porque isso aqui é tarefa de escravo, lavar os pés. Era tarefa de escravo. Se ele, sendo o Senhor, lavou os pés, realizou tarefa de escravo, e ele está dizendo que o servo não é maior do que o Senhor, o que se espera que o servo faça? Isso aqui quebra todo o nosso orgulho de querer ser alguma coisa, de querer se sentir o maior, o mais importante. Porque você recebeu um talento, recebeu 2 talentos, isso não torna você melhor do que ninguém. Sabe uma coisa maravilhosa que eu aprendi? Nós aprendemos, não foi, pastor Romero? Que no reino de Deus só tem lugar para um Senhor. Você pode ser pastor de 500 igrejas, e você pode ser pastor de uma pequena congregação. Você é servo. Você pode ser o gerente, ou pode ser o gerente de uma empresa aí com 3.000 funcionários, e você pode ter apenas uma pessoa lá na sua casa que te ajuda nos afazeres do dia a dia. Você é servo. A posição que você exerce não torna você melhor do que os outros, porque no reino de Deus só tem lugar para um Senhor, e aquele que tentou se candidatar a ser mais do que ele, ou a ser Senhor como ele é, nunca mais será para sempre. Você não quer isso? Sabe, um dos mais autênticos retratos da igreja, sabe onde está escrito? Abra a Bíblia em Cantares. Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Eu dormia, mas o meu coração velava. Sabe o que é isso aqui?
Isso é o mesmo que dizer: estava dormindo, mas sabia que era o esposo que estava batendo a porta. Estava dormindo, mas sabia que era Jesus que estava batendo a porta. Estava dormindo, mas sabia que o amado estava convidando você para a intimidade. E por que ela não se levantou? Olha o que Aiden Wilson Tozer disse. Ele veio e bateu a porta da esposa e disse: não queres vir ficar comigo? Ela perguntou: como posso? Não estou vestida para isso. Estou vestida para ficar em casa. Até minhas mãos estão cheias dos bálsamos que me deram. Não posso ir. E ele desapareceu. Ele disse a ela, versículo de número 3, não 2 a seguir. Ele disse que a sua cabeça estava coberta do orvalho e os seus cabelos com as gotas da noite, pois ele estivera colhendo lírios e mirra e cuidando de seu rebanho. Mas o que ela faz? Ela lembra de que estava formosamente vestida para o quarto, mas não em uma veste que lhe permitiria responder rapidamente ao chamado dele, pois ele queria que ela se unisse a ele na sua humildade e serviço entre as ovelhas e nos deveres dos jardins e do campo. Mas ela estava ocupada com o quê? Com os presentes que ele havia dado para ela. Minhas mãos estão cheias de bálsamo, estão cheias de mirra. Estou vestida apenas para ficar no quarto. Já me deitei, como posso levantar? A cama fala da inatividade. Ei, Paulo aconselha a igreja: é tempo de despertarmos do sono. É tempo da igreja acordar. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo a figura de Pedro seguindo a Jesus de longe. Eu não posso perder ele de vista, mas também não quero assumir compromisso com ele. Meu coração está velando, pastor, mas eu estou dormindo. Eu sou crente, pastor. Eu vi uma igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém se torna melhor apenas por saber que Deus é o Criador de tudo que existe. Ninguém se torna melhor por saber que Deus enviou o seu Filho, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu sei que muitos sabem que Deus estabeleceu Jesus como nosso advogado. Mas no inferno haverá milhões de pessoas que sabem disso e muito mais. Mas simplesmente saber que Jesus é bom, saber que Jesus é o caminho que nos leva a Deus, não é suficiente. Porque o diabo sabe disso tudo, mas ele continua sendo o diabo. Judas sabia, o Judas Iscariote sabia, mas continuou sendo Judas. Você sabe que Jesus é bom, você sabe que Ele tem o melhor para você, mas por que você não recebe, não abre a porta? Por quê? O que falta? Mas eu sei, pastor, que Jesus é bom. Eu sei que as reuniões de oração na terça-feira é maravilhosa. Eu sei que os cultos de quinta-feira, o ensino da palavra é bom. Mas por que você não vem? Por que você não se esforça? Você sabe. Levante as mãos comigo. Senhor, eu sei que jamais o Senhor vai desistir de mim. Amém.
quero encerrar, dizer para vocês o seguinte: o maior escritor do século XIX, Leon Tolstói, eu não sei se ao narrar essa história estava se referindo a ele próprio, porque ele renunciou a tudo e morreu como um indigente numa estação de trem. Ele era um conde, renunciou todas as suas riquezas e para conseguir sustentar sua família, ele fazia trabalho de sapateiro, cuidando de sapatos. E ele escreve um dos seus últimos escritos. Ele diz que havia uma aldeia na Rússia e nela vivia um homem já velho, idoso, avançado em idade, doente, e que havia servido a Jesus a sua vida toda. E pela gravidade da doença e pelo corpo debilitado, ele sabia que em poucos dias iria morrer. E ele se ajoelha, pensando que seria a última vez, e faz um pedido para Jesus. Ele disse: Senhor Jesus, eu tenho te servido todos esses anos, eu nunca me desviei dos teus caminhos, já tropecei no caminho, mas eu não saí do caminho, já estive cambaleando no caminho, mas eu nunca saí dele, não porque eu fui forte, mas porque o Senhor me sustentou. Eu peço perdão ao Senhor pela minha ousadia, mas eu queria te fazer um pedido, apenas um. Eu queria ver o Senhor. Antes que eu me vá, eu queria ver o Senhor. Eu sei que quando eu me for, eu verei o Senhor, porque a tua palavra diz que eu verei o Senhor assim como o Senhor é. Mas eu queria ver o Senhor aqui, como Pedro viu, como João viu, como Tomé que tocou nas suas mãos. Até aquele ladrão, Senhor, ele viu o Senhor e teve o privilégio de inaugurar o paraíso. Eu queria ver o Senhor apenas uma vez. E nesse pedido, entre lágrimas e soluços, ele adormece e dorme. E ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo chegava para ele e dizia: Aldeão, prepara a tua cabana, porque amanhã o teu amado Jesus vai te fazer uma visita. Ele acorda, muito pobre, conseguiu arrumar a sua cabana, e a única coisa que ele tinha para enganar a fome era couve. Então ele fez uma sopa de couve para esperar Jesus. Só que naquela noite havia o vento, a chuva, a neve foi intensa, de maneira que ninguém conseguia enxergar 1 metro à sua frente, de tanta neve. Ele está esperando Jesus. E logo pela manhã, quando ele observa, ele vê que um cidadão, um vendedor ambulante, estava com um pesado fardo, um saco nas costas. Então ele andava com dificuldade pela neve, até que ele não aguentou e caiu. E o velho, debilitado, com muito esforço, conseguiu abrir a porta, foi lá, ajudou aquele cidadão, trouxe ele para dentro da sua cabana, pôs ele frente à sua lareira e deu para ele um pouquinho da sopa que ele havia feito para Jesus. O cidadão tomou a sopa, recobrou as suas forças, sorriu para ele, agradeceu, pegou seu fardo e foi embora. Ele vai novamente, olha pela única vidraça para ver se conseguia ver Jesus, e nada de Jesus apareceu. Já era tarde. De repente ele viu uma mulher andando com dificuldade, estava perdida na neve.
Ele novamente vai lá, com outro esforço, traz a mulher para dentro, ela estava se tremendo de frio. Ele tira o seu único casaco que tinha, envolve a mulher, põe ela frente à lareira, dá um pouquinho de sopa para ela, insiste para que ela recobre as suas forças. Então ela recobre as suas forças, toma a sopa, sorri para ele, agradece gentilmente e vai embora. Já estava escurecendo. E ele começa a entrar em desespero. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia consolado. Ele disse: Senhor, eu fiz um pedido bobo. Eu sei que o Senhor está muito ocupado, o Senhor é santo. O Senhor não vem aqui. Eu sei que o Senhor está comigo pela tua palavra, pelo teu Espírito. Pedido bobo que eu fiz. Mas lá no fundo ele sentiu uma decepção. Ele resolveu pela última vez abrir a porta. E quando olhou, tinha uma criança parada, se tremendo de frio, quase que congelada. Ele, com muito esforço, vai lá, pega a criança, traz para a sua cabana, pega os panos que tinha, enrola ela, põe em frente à lareira, dá sopa para ela, o resto de sopa que tinha. A criança dorme nos seus braços, ela dorme. E meu Deus, que tem essa criança? Ele coloca frente à lareira. E ele começa a chorar, porque a sopa tinha acabado e Jesus não havia chegado. Quando ele está em solução, lágrimas de tristeza, um clarão surge na cabana. Quando ele olha, quem era? Era Jesus sorrindo para ele. Ele disse: Senhor, o Senhor veio. Oh Senhor, eu peço perdão, porque eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Senhor, o Senhor me perdoa porque eu fiz uma sopa para esperar o Senhor, mas o Senhor não veio. Umas pessoas que passaram por aqui tiveram necessidade, elas tomaram da sopa. Jesus olha para ele e diz: mas quem disse a você que eu não vim? Eu gostei tanto de vir à sua casa que esta é a 4ª vez. E eu vim fazer um convite a você. Eu vim convidar você para conhecer a minha casa. E se você gostar, você pode morar comigo para sempre. E eu sei que você vai gostar. Você tem sensibilidade para saber, para conhecer, para discernir que é Jesus que está batendo a sua porta? Dietrich Bonhoeffer, poeta, pastor, cristião, que foi morto por ordens diretas de Hitler, ele disse o seguinte: Jesus sempre vem ao nosso encontro no rosto do necessitado. E não foi outro, foi Jesus quem disse: tive fome e destes-me de comer. Quando fala em fome, você pensa só em pão, só em feijão, em arroz? Tem muita gente com fome de abraço, fome de perdão, fome de amor. Você sabe, pastor Romero, uma coisa linda que aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás? Eu não lembro quem é, mas uma jovem daqui, da nossa igreja aqui, mandou uma mensagem para mim pelo Face e disse: pastor Cícero, estamos com saudade do senhor. Olha, o senhor me desculpa falar isso, mas eu não sei o que está acontecendo com o senhor nem com a sua família, mas eu estou orando pela sua família, eu estou orando pelo senhor. Ah, meu irmão, oh meu irmão, como aquilo foi bom, como foi bom ouvir aquela palavra. As pessoas não têm só fome de dinheiro, não, tem fome de amizade. Deixa eu te falar uma coisa: próxima vez que você for exercer um bem para alguém, faça como se você fosse Jesus, e faça para ele como se você estivesse fazendo para Jesus. Tive sede. As pessoas não têm sede apenas de água, mas têm sede de amizade, têm sede de paciência,
Esses dias passou uma menina. A Sofia estava brava porque a mãe estava: menina, a lição, vai estudar, vai ter prova. E ela: pai, minha mãe é muito chata, pai. Opa, vem cá, meu filho, faz isso não. Faz isso não. Entendeu? Mas você vai dizer que a mãe não é chata? De jeito nenhum. A mãe é uma bênção. Mas não faz isso não. Olha aqui, vamos lá em Lamentações 3:27. O que é que diz? Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Você sabe o que ela me disse, pastora Cláudia? E o que é que eu ganho com isso? Eu ousadia dessa menina. Sabe o que eu respondi para ela? Você ganha macrotímia. É o quê? É isso que você ganha, macrotímia. Mas o que é isso? Escrevi lá: capacidade de suportar o mal sem revidar. Jesus tinha macrotímia. Ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Isso não significa dizer que você tem que ser passivo, não é isso. O diabo está agindo, olha. Você nunca pode estar em paz quando o inimigo está no seu território. Se o inimigo está no seu território, não dê sono aos seus olhos. Meu Deus, isso aqui é profético. Tem endereço certo. Seu filho está trilhando por caminhos difíceis e você está dormindo. O inimigo está invadindo o seu território, o seu lugar sagrado, e você está dormindo. Acorda! 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 Jesus sempre vem ao seu encontro no rosto do necessitado. E Jesus diz: quando você deu pão para ele, a mim estava dando. Sabe aquelas 3 parábolas? A da ovelha que se perdeu, a da moeda e a de um pai que perdoou o filho. Na verdade, são 3 faces de Jesus. É Jesus mostrando as 3 faces do seu pai. Ele é o pastor. E outra coisa, aquilo não é a parábola da ovelha perdida. O que a ovelha faz é simplesmente se perder e nada mais. É a história de um pastor que busca a sua ovelha. Aleluia. E o que faz esse pastor? Ele deixa 99 no deserto e vai buscar a ovelha que se perdeu. Com a segunda Mishnah, Bava Batra dos judeus, que eram tratados salmônicos concernentes a perdas e prejuízo. Entre 2 perdas, você tem que escolher sempre a menor. Mas que Jesus escolhe a maior. Isso é insano. Como é que deixa 99 no deserto e vai buscar uma? Ah, meu irmão, os olhos de Deus é diferente do homem. É que aquela ovelha tem o que as 99 não tem. Quem já ouviu a expressão boi de piranha? Eles pegavam quando o boieiro estava com o seu rebanho, tinha que atravessar um rio infestado de piranhas, e ele sabia que o rio tinha piranha. Para que o rebanho não corresse risco, ele ia lá no fundo, escolhia aquele boizinho velho, cansado, doente, ferido, dava uma cacetada nele, esquartejava, jogava a carne dele no rio para atrair as piranhas. E enquanto as piranhas estavam devorando o boizinho velho, cansado, já quase morto, ele passava com seu rebanho a salvo. Ah, Jesus faz diferente, ele faz ao contrário. Ele joga 99 no rio e vai salvar a que está doente. Que é isso, pastor? Por quê? Vai reclamar com ele, não é comigo não. Por quê? Porque ele diz: alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que essa ovelhinha tem é arrependimento, é tristeza pelo pecado, é tristeza em ter decepcionado Deus, e ela quer o perdão, ela quer a reconciliação. Ah, meu irmão, e Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aleluia.
Então a imagem que eu vejo aí é de Deus. E quando o pastor busca essa ovelha, pastora, ele não chega e não dá um sermão para essa ovelha. Por que você se desviou do rebanho? Nada disso, ele não faz nada disso. Ele simplesmente pega a ovelha, coloca nos seus ombros. E a expressão de Jesus é: e um abraço gostoso. Lembra aquele dia de frio intenso, que você pegou aquela coxa felpuda, ou aquele urso de pelúcia perfumadinho que você pegou, abraçou assim, que gostoso. É isso que o pastor faz com a ovelha. Abraça ela e eu vejo a cabecinha dela no ombro dele. E ele a leva para casa e ainda faz festa. Aleluia. Depois eu vejo quem? Uma mulher que busca a sua moeda. Ela revira tudo, porque a moeda é importante para ela. Interessante que a moeda não sabe que está perdida. Tem muita gente que está perdida, mas não sabe, porque moeda não tem sentimento. Mas Jesus sabe. Depois o pai que recebe o filho, beijo limpo em rosto sujo. Beijo limpo em rosto sujo. O filho voltou fedendo a chiqueiro, a porco. A primeira coisa que o pai faz é colocar nos pés dele o chinelo. Porque até pobre andava calçado, quem andava descalço era escravo. Ele não recebe esse filho como escravo, ele recebe esse filho como filho. Ele não recebe esse filho como empregado, ele recebe o seu filho como filho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha um filho desse em casa, você não sabe, talvez seja Jesus e você não sabe. É um filho que precisa estar com fome de Deus, está com fome de amor, de perdão, e você está jogando para fora. É alguém que precisa do seu perdão, do seu abraço. É alguém também que precisa da sua ajuda mesmo, e você pode ajudá-lo. Aleluia. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos ajude. Amém. Procurando ver quem era Jesus, mas não podia. O que é que nos impede de ver Jesus? Vamos para o prático. Talvez ele esteja batendo a sua porta e você não está percebendo. Olha, lá em Lucas 14, Jesus chegou numa festa e um dos chefes dos fariseus. Sabe o que acontece lá? Eles estavam preocupados com a sua aparência, com quem ocupava o primeiro lugar. Estavam preocupados com coisas banais. Mas Jesus viu o que ninguém viu. Jesus viu um homem hidrópico. Viu um homem doente. Um homem que precisava de cura. E Jesus vê o que ninguém vê. Olha, a igreja não pode perder a capacidade de notar os desvalidos entre nós. A igreja não pode perder a capacidade de notar as pessoas que precisam de ajuda. A igreja não pode perder a capacidade de notar as pessoas que precisam de perdão. Tem muita gente jogando muita gente fora aí, pastor, porque eles querem limitar o poder de Deus. Eles querem assumir o lugar do Espírito Santo. Não, você tem uma prática muito perversa, imoral, então você não serve, você já está condenado ao inferno. Quem disse a você? Quem te falou isso? Você precisa conhecer, aleluia, o poder daquele que jamais perdeu a capacidade de socorrer um desvalido. Essa é a verdadeira espiritualidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por essa noite tão abençoada.
E nós vamos estar também orando para os familiares do nosso irmão Samuel. Ele perdeu um avô, o avô faleceu, né? Já estava com a idade avançada. Mas essas separações, elas mexem com o nosso coração. Samuel, a Rosângela e a Júlia. Nós vamos colocar essa família diante do Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa noite. E reforçando o pedido que o Edmar fez amanhã, do nossa palestra aqui, né, Edmar? Onde nós vamos ser rica e poderosamente abençoados, né? Precisamos cuidar da nossa saúde. Soberano Deus eterno e querido Pai, nós agradecemos o Senhor porque verdadeiramente o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado pela tua palavra. Nós queremos mais conhecer Jesus. Oséias, ele diz que sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. E a grandeza do homem não está no ouro, na prata, mas a grandeza do homem está em conhecer a Deus, saber que Ele faz justiça, porque dessas coisas Ele se agrada. Pedimos ao Senhor também que o Senhor esteja abençoando mesmo, meu Pai, nosso irmão Samuel, abençoando a Júlia, e no lugar de Rosângela e Solange, põe a mão do Senhor sobre essa família, que o Espírito Santo venha consolar. Palavras humanas não nos consolam, mas o Consolador, Ele veio para isso, para nos consolar. Pedimos ao Senhor que nos abençoe no restante desse dia. Agora à noite, Senhor, nós vamos fazer uma varredura aqui nessa cidade, onde nós vamos distribuir 3.000 folhetos. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor pingue uma gota do Teu sangue sobre eles. E o Senhor, meu Deus, usa aquilo ali como um instrumento para atrair as pessoas para vir participar dessa palestra e ser abençoado também em nome de Jesus. Continue conosco e nos guarde no Teu amor. Nós oramos pedindo a intervenção do Senhor na vida do pastor Cícero, de toda a família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o Teu filho. Continue liberando essa unção exponencial para que ele possa cada vez mais continuar levando a Tua santa e gloriosa palavra. Nós oramos e Te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe cada um. Dê 5 abraços e vamos em paz em nome do Senhor.